Então, com esse negócio de pandemia, tem ninguém no culto, porque os velhinhos estão com medo de sair de casa por causa da pandemia, não tem ninguém no culto. E aí ele começou a fazer culto online, e os velhinhos não conseguem mexer no celular, não conseguem e tal, então não tem ninguém para assistir o culto, ele ficou desesperado. E aí, o que a gente pode fazer para encontrar essas pessoas, para elas não ficarem sozinhas, para não ficarem esquecidas? Então, ele teve uma ideia. Pegou a esposa, pegou um violão, foi visitar um por um dos velhinhos. E aí passava na padaria, comprava um bolinho assim, pequenininho para tomar café. Chegava no portão, chamava, quando a pessoa vinha atender, vinha trazer um bolinho para você tomar um café. Aí dava o bolinho e fazia uma serenata no portão da pessoa. Cantava louvores, orava, sem entrar, só no portão. Cantava, orava, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. E aí ele passou a fazer isso com todos os idosos da igreja que não estavam podendo ir à igreja, com aquele cuidado. Todo dia a esposa dele liga, né? Como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Aquele carinho, aquele cuidado. Então, muitas das vezes, a gente fica preocupado com as coisas erradas, não é? Que as outras denominações estão fazendo, e a gente perde tempo com isso, podendo procurar encontrar caminhos de melhorar o que a gente está fazendo. As senhoras gostam muito de mim. Desde que eu me converti, eu sempre lido muito com as senhoras. Não faço parte do Ministério da Melhor Idade Maria. E assim, muitas delas hoje, dentro de suas casas, e aí eu e o pastor André conversando, alguns filhos não deixavam nem ele ir até lá para levar a Santa Ceia, logo no início. Aí eu caminhando, conversando com Deus, Deus falou para mim: você tem uma ferramenta na mão, vocês só não visitam ela se você não quiser. E aí eu comecei a fazer devocional pela chamada de WhatsApp. Amigas, senhoras, eu fazia chamada de 3. Foi tanto choro no início, porque tem uma que até hoje vai fazer 1 ano e 6 meses, não sai de casa. E nós começamos a ler Atos no devocional. Nós estamos fazendo até hoje. E como tem sido aprendizado para mim, porque elas choram muito, porque elas não estão dentro da igreja. Mas quando a gente começa a ler o texto e a gente começa a conversar naturalmente sobre o texto, sobre a época, como a gente tem aprendido juntos, entendeu? E elas têm visto a importância de ser igreja lá dentro da casa, porque às vezes vai uma filha, vai um neto levar alguma coisa, e ali elas podem fazer o ID ali também, porque a maioria não é crente desses familiares, entendeu? Então assim, tem sido uma escola. Eu pensei que eu fosse beneficiá-los, mas na realidade quem ganhou muito fui eu nesse tempo, tá entendendo? E tem sido uma bênção. Agora estão tomando as segundas doses para poder vir para a igreja, mas ainda assim tem filho que mesmo tomando a segunda dose não vai achar bacana vir para a igreja. Então assim, a igreja tem sofrido com isso, né? Porque elas sofrem de desilusão, sofrem de frustração, acham que estão pecando, saindo da presença do Senhor porque não está em contato com a palavra. É isso mesmo. Isso é muito triste. É isso mesmo. Vamos lá. A Igreja Católica Apostólica Romana afirma ser a única e verdadeira Igreja de Cristo, pois alega a sua existência desde o início do cristianismo, afirmando ser a igreja que Jesus fundou, tendo em Pedro, um dos seus discípulos, o seu primeiro Papa. Depois a gente vai falar sobre isso também por causa do versículo, do texto bíblico. Entretanto, o catolicismo romano ele pode ser encarado como uma religião tão falsa como qualquer uma estudada até aqui. Não estão as suas doutrinas apoiadas unicamente na Bíblia Sagrada, pois além da Bíblia Sagrada, aceitam a tradição, os escritos dos pais da igreja, os seus próprios ensinos e os ditames infalíveis do Papa como divinamente inspirados. Esse pedaço foi comido. Ah, é? Não saiu aí não? Está na outra página. Não, na outra página começa o catolicismo romano. É aí mesmo, catolicismo romano, que a gente está falando. Aqui tem uma galera que já veio de igreja católica, né? Você
Se eu estiver falando alguma coisa aqui que vocês queiram acrescentar ou que de repente não está de acordo, boa noite. Ajuda aí. Degeneração paulatina. O que é isso? Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, a perseguição à igreja verdadeira contribuiu para a manutenção da sua pureza, preservando-a de líderes maus e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava um grande desafio, pois eram perseguidos e rejeitados pelos poderosos, além de colocarem suas cabeças a prêmio. Só, portanto, os realmente salvos se dispunham a pagar esse preço. Já leram o livro de Atos para ver como tudo começou? Como foi que a perseguição para a igreja começou? Após a morte de Estevão, como as coisas começaram a ficar quentes para o lado da igreja? Olha aí, quando Pedro começa a pregar, né, cheio de ousadia, aí começa a grande perseguição, não é? Depois de tanta perseguição, logo no início do século IV, Constantino ascendeu ao posto de imperador. Parecia ser finalmente o triunfo do cristianismo, contudo trouxe consequências desastrosas dentro da igreja. Quando chegou no ano de 312, Constantino apoiou o cristianismo e o fez religião oficial do Império Romano, dizendo-se ser um benfeitor do cristianismo. Quando a gente for estudar a história da igreja, não sei quem é que vai dar aula para vocês nessa matéria, mas aí a gente vai ver os motivos, né, porque Constantino resolve apoiar, né, fazer o cristianismo a religião oficial, e todo mundo acha que foi uma coisa legal, né, que ele estava sendo bonzinho, mas depois a gente vai ver os principais motivos, os interesses que ele tinha para fazer isso. Achou-se no direito de convocar um concílio em Niceia, a fim de resolver certos problemas doutrinários gerados por determinados segmentos da igreja. Nesse concílio ficou estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos. Já leram sobre isso? Sabe o que é o Credo dos Apóstolos? Quem era o imperador? Constantino, no ano de 312. A invasão do paganismo. Olha aí o que aconteceu para contribuir. A decadência experimentada pela igreja começou quando milhares de pessoas foram por elas batizadas e recebidas como membros, sem terem passado por um processo real de conversão bíblica. Verdadeiros pagãos que introduziram-se no seio da igreja, trazendo consigo os seus deuses, que segundo eles diziam, eram o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Vamos fazer uma pausa aqui para eu comentar isso aqui. Constantino declara que agora a religião oficial do império é o cristianismo. Então o que ele faz? Ele quer que todo mundo que esteja dentro do Império Romano seja cristão. Todo mundo tem que ser, querendo ou não querendo, tem que ser. E aí ele cria um estímulo para essa turma poder se tornar cristão. Se você se batizar e virar cristão, você vai ter uma diminuição na taxa do seu imposto. Ali sempre aí tem controle? Também. Ele queria quanto mais pessoas fossem adeptas do cristianismo, no entendimento dele, isso ia trazer menos problema para ele. É um domínio religioso, né? Ele estava expandindo o território, não é coisa que destrói uma sociedade. Tira a religião dela. Nunca sairia do poder. Tira a religião, tira a cultura. A cultura, no caso, né? Então, o que vai acontecer? Ele dá esse estímulo. Se você se converter ao cristianismo, se você se batizar, o imposto vai ficar melhor para você, você vai pagar menos imposto. Então, todo mundo começa a aderir ao cristianismo por causa desse benefício, vai pagar menos imposto. Essa era a estratégia que ele usava. Só que havia uma grande onda de pagãos entrando e saindo o tempo todo. Muita gente de outras religiões, sem fé nenhuma, que chegavam ali, e era costume naqueles tempos antigos, esses viajantes, para onde eles fossem, levarem os seus deuses junto com eles. Quando eles chegavam numa determinada cidade para descansar, para se alimentar, para fazer negócios, a primeira coisa que eles faziam,
montavam um altar onde eles estivessem e colocavam ali as suas imagens de deuses e faziam o seu culto ali mesmo. Então, o que Constantino faz? Esses pagãos também, eles têm que entrar nessa jogada também, porque eles estão fazendo comércio, estão fazendo negócios aqui e o imposto é cobrado. Então, vamos oferecer para eles esse benefício, essa vantagem também. E esses caras, para serem bem vistos pelo império, para ficar numa boa, eles aceitam isso. Aceitam, se batizam, mas é só uma fachada. Porque eles fazem isso para ficar bem na foto, porque depois que você se batiza, você ganha um documento dizendo que você é batizado, que você é cristão. Então agora, se der qualquer problema para você, você é pagão, você não é daqui, cadê o documento? O documento está aqui, olha. Era uma carta que declarava que você tinha livre acesso. Esses homens aceitam, se batizam, só da boca para fora. Quando eles saem do templo, eles estão lá fora com as mesmas práticas pagãs, cultuando os seus deuses do mesmo jeito, nada mudou. Mas quando chegam na cidade, quando chegam no templo, eles são cristãos bonitinhos. Lá fora a história é outra. Nada mudou. Nada mudou. Eu não estou dizendo não, você vai dizer que está falando. Nesse tempo, homens ambiciosos e sem temor de Deus começaram a buscar cargos na igreja. Foi naquele tempo isso. Como meio de obter influência social e política, ou ainda para gozar dos privilégios e do sustento que o Estado garantia a tantos quantos faziam parte do clero. Assim, o formalismo e as crenças pagãs iam se infiltrando na igreja até o nível de paganizá-la completamente. Vamos lá. Até o período do exílio, o exílio babilônico, persa, o que acontecia? A igreja, ela tinha os seus sacerdotes, né? O templo tinha os seus sacerdotes, e para ser sacerdote, o cara tinha que cumprir umas exigências. Quais eram? Ele tinha que ser o quê? Quem sabe dizer? O que era exigido do camarada para ser sacerdote? A igreja é culto. Eu só não entendi o contexto. A igreja do Babilônia. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel sai do exílio, né? Ele passa pelo exílio, sai do exílio, eles ainda tinham a figura do sacerdote, não tinham? O sacerdote era a figura mais importante para eles. O que era exigido para ser sacerdote? Ser da linhagem. Tinha que vir da linhagem levita, não é? Eles tinham que vir de linhagem levítica. Eles tinham que vir de família de sacerdotes. Era exigência para eles. Era exigência. Passou o período do cativeiro, eles voltam para a sua cidade, voltam para Jerusalém, vão reconstruir e tal, começam a reorganizar a vida. Agora não tem mais o sacerdote. O sacerdote que existe agora não é mais necessário vir de linhagem levítica. Esse sacerdote agora ele vai ser apontado, vai ser nomeado por indicação. Ele tem que ter QI, quem indica. Porque agora o Estado também vai controlar a igreja. Esse sacerdote agora, ele quer ser sacerdote porque ele vai ter benefícios para ele e para a família. Ele vai ganhar um dinheiro bom. E ele só vai poder ensinar aquilo que o Estado quer que ele ensine. É a época dos juízes? Não, aí a gente já está no Novo Testamento já, tá? Tudo agora se tornou movido por influência e é dinheiro, a base de dinheiro. Todo mundo agora quer ser sacerdote porque tem um monte de benefício. E a gente vai perceber isso claramente na história, quando a gente vai estudando os textos bíblicos, que quando Jesus entra em cena, que ele começa a falar
das autoridades religiosas, né, que não estão cuidando do povo, que não tem fruto nenhum, né, que não estão interessados. Ele começa a denunciar principalmente a liderança religiosa. Quem é que se levanta para orquestrar a morte de Jesus? É a liderança religiosa. Por quê? Porque eles têm medo de perder os seus cargos. Se perde o cargo, perde salário, perde benefício. Então agora eles fazem questão de permanecer, não é porque é chique ser sacerdote, não, é porque vai doer no bolso se perder o cargo. E com isso, eles vão permitindo, eles sabem que esses pagãos que estão se batizando agora, eles não deixaram suas crenças religiosas, eles não deixaram os seus cultos pagãos. Eles estão apenas fazendo aquilo que vai favorecer. E eles fecham os olhos para isso e aceitam. E é por isso que o paganismo vai entrando dentro da igreja, vai se estabelecendo, e a gente vai fechando o olho, vai fazendo de conta que não está vendo, e o negócio vai crescendo até os dias de hoje. Muita coisa do que se tem na igreja hoje, igreja de um modo geral, tá? É resultado do paganismo, tá? É influência, é herança do paganismo. Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, vai poder falar melhor. Os santos, lá na página 9. Depois do início do processo de paganização, o culto aos santos e a veneração aos mártires e a outros homens e mulheres famosos passaram a ter plena aceitação. Foram criados então rituais que eram um misto de cerimônias pagãs, herdadas de diversas religiões, com as cerimônias sacerdotais do Velho Testamento. Os santos passaram a ser considerados como pequenas divindades, cuja intercessão era valiosíssima diante de Deus. Antes do ano 500, o culto à Virgem Maria já estava vitorioso. O sacerdote, o altar, a missa e as imagens de escultura assumiram papel de preponderância no culto. A autoridade era centralizada numa igreja dita infalível e não na vontade de Deus conforme expressa pela sua palavra. Vamos lá. Quando os hebreus saem lá do Egito, começam a peregrinação pelo deserto e tal, eles vão entrar em Canaã. Quando eles chegam em Canaã, o que eles encontram? Uma terra o quê? Ocupada por vários povos que já estavam ali há muito tempo. E esses povos que já estão ali já estavam estabelecidos, já tinham sua política, já tinham os seus reis, seus governantes, já tinham a sua economia, a sua vida social, tudo estava organizado. Tudo. Eles entram ali naquela terra, tem que possuir a terra, tem que conquistar, trava batalhas, mas enquanto o território está sendo ocupado, enquanto eles estão travando batalhas aqui, estabelecendo território, ganhando aqui, perdendo ali, o que está acontecendo? A vida dessas outras comunidades que estão ao redor deles está acontecendo. A cultura, a agricultura, a religião, a economia, a política, a sociedade, tudo está fluindo numa boa. E os hebreus estão se estabelecendo. Automaticamente eles estão naquele território observando o que está acontecendo ao redor deles com os outros povos. E você sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que os judeus eles têm que se casar entre eles, não é isso? Tem que casar com o judeu. Só que você está num território, tem vários povos ao seu redor, e você está se relacionando com essas pessoas. Um momento você está em guerra, outro momento você está comercializando, está fazendo alianças, está negociando. E o que vai acontecer? Você vai se envolvendo com esses povos e vai absorvendo a cultura e os costumes, as tradições dessa gente. Vai pegando, é como se fosse uma esponja que você vai passando assim em cima de uma mesa molhada e ela vai absorvendo, vai chupando a água. Isso acontece com todos os povos em todos os tempos. Isso é assim que acontece. Mesmo que você não queira, mas aos poucos você vai absorvendo a tradição, a cultura, certos elementos vão fazendo parte do seu dia a dia sem você perceber. E é isso. Nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. E aí o que vai acontecer? Ao longo dos anos,
os hebreus vão se organizando até que chega o momento em que eles vão pedir um rei. Por que eles pedem um rei? A gente está percebendo que eles estão debaixo do controle de Samuel. Mas Samuel era um cara muito maneiro, muito bacana, carismático. Mas o povo resolve que quer um rei. Todo mundo tem um rei, as outras nações estão ao nosso redor, todo mundo tem um rei, só a gente que não tem. A gente quer um rei. E aí Samuel fica triste, não é? Não, eles estão me rejeitando. E aí Deus fala, não estou rejeitando você não, fica tranquilo. Eles estão rejeitando a mim. É o meu governo que está sendo rejeitado, o governo de Deus. Eles querem um rei, vou dar um rei para eles, mas avisa para eles que quando esse rei vier, vai dominar tudo. Os filhos, as filhas, os servos, o gado, a plantação, vai ser tudo do rei. Tá bom, a gente quer assim mesmo, a gente quer o rei. Tá bom, deu o rei para eles. A partir desse momento, aquela forma de vida que eles viviam em forma de tribos, de clã, acabou. Aquele pensamento coletivo onde tudo era de todo mundo, não existe mais. Agora tem um rei. Tem que pagar tributo, tem que bancar o palácio. O que vai acontecer? Não tem mais o pensamento coletivo. Agora você tem que trabalhar, o que você produz, você tem que dar para o rei uma parte. Os filhos vão para frente de batalha. As coisas começam a entrar num caminho que eles não imaginavam. Nesse momento o povo começa a sofrer, porque aquilo que eles plantam, colhem, aquilo que eles criam, não é mais deles. Tá? Uma boa parte mesmo, vai para a mão do rei, porque tem que manter o palácio com todos os escravos, os funcionários, os servos, as mulheres, a família, a corte toda. E nesse momento a gente vai perceber que tem dois tipos de profeta. Eu estou falando até as coisas que não tem a ver com a matéria, mas é para poder a gente entrar e entender o que está acontecendo. Tem um profeta que vive dentro do palácio, que é o profeta palaciano. Esse profeta, qual é a função dele? Falar aquilo que o rei quer ouvir. A gente vai para uma batalha, profeta. Vê aí o que vai dar. Vai dar ruim ou vai dar bom? Vai dar bom. Vai dar bom. Pode ir. E tem o profeta do povo. Esse profeta não vive no palácio, ele vive lá no meio do povo. E ele está observando tudo o que está acontecendo. O povo está sofrendo, está morrendo de fome, o povo está perecendo. E o rei não está nem aí, o rei não quer saber de nada disso. Então ele sente tudo que o povo está sentindo. E é ele que vai levantar a voz e vai dizer para o rei, olha só, opa, quebrou? É ele que vai levantar a voz e vai dizer para o rei que o rei está errado. É esse profeta do povo, porque o profeta do palácio não vai se atrever a dizer isso. Não vai se atrever. Quando chega no tempo de Davi, que Davi comete adultério lá com Batseba, o que Natan faz? Natan vai lá e repreende ele, correndo um sério risco, porque Natan não era profeta do povo não, Natan era profeta do palácio. Mas ele corre um sério risco, vai lá e fala, chama a atenção, repreende Davi. O que a gente vai perceber? Quando é instaurada a monarquia em Israel, quando começa o período de reinado em Israel, é quando começa o maior sofrimento do povo. E como a figura do rei sempre está atrelada à figura de Deus, o povo entende que quando um rei sobe ao governo, é porque Deus colocou ele ali. Então o rei representa Deus para o povo. Quando o rei é mau, quando o rei falha em cuidar do povo, o que vai acontecer? O que o povo entende? Que Deus falhou com eles também. Esse é o pensamento aí, ó. Deus falhou com a gente. E aí começa a olhar para as nações vizinhas que já estão estabelecidas ali há mais tempo, que já tem uma vida social, econômica, política já organizada, tudo formadinho, direitinho, e começa a achar que lá é melhor.
Começa a achar que a grama do vizinho é mais verde. Começa a olhar para lá e achar que está melhor do outro lado. E começa a querer o que está lá do outro lado. Começa a se relacionar, começa com as práticas religiosas do outro lado, porque esse Deus aqui está falhando com a gente. Então começa a idolatria nesse período. Eles começam a buscar esse tipo de coisa para eles. E a função do profeta nesse momento é ver o porquê que isso está acontecendo. A culpa é do rei. O rei falhou. O rei falhou. A obrigação dele era cuidar do povo, ser instrumento de justiça de Deus para o povo. Ele falhou, por isso que o povo está na idolatria que está. Olha o que vai acontecer. O cisma. O cisma é a separação do corpo e da comunhão de uma religião entre o Ocidente e o Oriente. Logo se tornou evidente. Contudo, o rompimento final aconteceu em 1504 com a Igreja Oriental ou Ortodoxa sediada em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, separando-se da Igreja Ocidental ou Romana, sediada em Roma, então capital do Império. Quando vocês estudarem a história da Igreja, vocês vão entender tudo isso que está sendo falado aqui melhor, porque a gente vai entrar a fundo nos problemas que a Igreja estava enfrentando. No entanto, a Igreja Romana continuou nitidamente desviada dos princípios ensinados por Jesus no seu Evangelho, tal como um barco à deriva, sem saber onde aportar, até que veio a Reforma Protestante, que foi mais um cisma, ou seja, mais um rompimento, mais uma divisão na já combalida Igreja Romana. Esse cisma que aconteceu tinha a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A Igreja do Oriente é a Igreja Romana, da Palestina, a Igreja da Turquia, da Ásia, que estava sob o Império de Roma. Quando a Igreja do Ocidente, ela não concorda mais com as coisas que estão acontecendo dentro da Igreja. Quem já teve história da Igreja aqui vai lembrar do que eu estou falando, vou ter que dar uma pincelada rápida para vocês poderem acompanhar. Tinham vários papas, chegou um momento que a igreja tinha 3 papas de uma vez mandando, dando ordem, dizendo o que tinha que ser feito, o que tinha que ser ensinado. E bancar papa é um negócio que dói no bolso. Dói no bolso. E quem é que banca isso? É o povo. E o que acontecia? Vivia tendo concílio, reuniões de papas. Quando eles tinham que se reunir nesses concílios, nesses conselhos, sair de uma cidade para outra era uma viagem cara, custosa, porque o Papa não ia sozinho, ele ia com uma comitiva junto dele. Tinha os seus ajudantes, os seus servos, tinha uma galera que ia acompanhando o Papa. E quando ele chegava lá no lugar de destino, onde ia ter o tal concílio, depois da reunião, depois de tudo que estava sendo falado, tinha que ser decidido, resolveu, assina aí o documento, assinou, agora é lei. Tá bom, agora vamos para o que interessa, a festa. Vai ter um jantar, parece até coisa de crente, né? Tudo que a gente faz acaba com jantar, né? Vai ter um jantar. E nesse jantar era comida e bebida a rodo, para aquela galera toda que está ali junto com os papas. Sabe o que vai acontecer? Muita comida e muita bebida. O pessoal bebe para ficar doidão mesmo, inclusive os papas. E o que acontece? O pessoal que está trabalhando, está nos bastidores, servindo, preparando comida, limpando, organizando, está vendo as coisas que estão acontecendo, porque depois que acaba o jantar, todo mundo de cara cheia, tem as orgias, acontecia um monte de coisa no final do jantar. E as pessoas que trabalhavam observavam isso, e quando saía dali fazia o quê? Contava lá fora. Isso gerou um grande escândalo no meio da igreja, tá? Porque todo mundo ficou sabendo para onde estava indo o dinheiro, quer dizer, o nosso dinheiro sofrido, o povo trabalhava de morrer para manter aquele tipo de vida. Isso chegou nos ouvidos da comunidade, gerou uma grande revolta, só que eles não estavam dispostos a mudar esse ritmo. Até que chega um momento em que a igreja se divide, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Cada uma, a igreja do Ocidente, ela vai optar por ter um
uma doutrina mais ortodoxa, mas vamos buscar mais a palavra, vamos tentar endireitar as coisas, porque isso aqui está uma bagunça, está uma vergonha. E a igreja que ficou aqui do Oriente continua do jeito que estava. Só que o pessoal que está do lado de cá, que está observando isso, também não está satisfeito. Aí começam a ver os problemas da igreja, os ensinos, as coisas que não estão sendo feitas. Acho que a gente olha mais o que não está sendo feito do que aquilo que está sendo feito. E é nesse momento que acontece a reforma protestante. Que a gente já ouviu falar aí, sabe que os homens se levantam, né, indignados com os absurdos da igreja, porque tudo sempre vai girar em torno de dinheiro. Quem é que sabe falar um pouco da reforma protestante aí? Aconteceu o quê? Por que esses homens que começaram a reforma protestante estavam tão indignados com a igreja católica? O que acontecia que fez com que eles se levantassem, se enchessem de coragem e dissessem, chega? Agenda de indulgência. Indulgência. O que eram as indulgências? A venda da salvação. Salvação das obras que tinham preço. Não é? Isso começou a fazer com que esses homens ficassem revoltados e vissem que o único objetivo da igreja era dinheiro. Então agora a gente vai propor essa reforma protestante para a gente voltar à palavra, voltar aos princípios básicos. E esse negócio vai dar dor de cabeça para muita gente.